Olá, irmão, irmã, que bom estarmos novamente aqui podendo louvar ao Senhor, ainda dessa maneira virtual, dessa maneira onde Deus permitiu com que nós fizéssemos o nosso contato, as nossas reuniões, o nosso crescimento, o nosso entendimento da palavra, pudemos ter tido a ceia com o Senhor, as ofertas, pudemos cantar hinos, louvores, escutar várias mensagens ao longo desse ano e meio, basicamente, que a gente tem tido essa oportunidade. Então, nesse momento, a primeira coisa que vem à cabeça é agradecer a todos os irmãos e as irmãs, a todos que fizeram e que aproveitaram as oportunidades, independente de tudo aquilo que aconteceu, de todo um sofrimento físico, um sofrimento financeiro, um sofrimento principalmente emocional, com a grande maioria de nós, né? Muitos, inclusive, tivemos problemas de saúde, tivemos problemas financeiros, mas alguns de nós, inclusive, perdemos parentes, entes queridos, pai, mãe, irmãos, marido, esposas, se não de onde a gente convive na nossa igreja ali, aqui que a gente se reúne, nesse local onde a gente se reúne, conhecidos nossos. Então foram momentos muito tristes e que todas as semanas essa possibilidade da gente se encontrar, mesmo que virtualmente, foi muito enriquecedor, edificante, e a gente sente as mãos de Deus em cada um dos irmãos e as irmãs que trabalharam para que pudéssemos ter chego até aqui. Alguns casos, alguns irmãos trabalharam de uma maneira diferente, né? Nós temos aí uns agradecimentos especiais para aqueles irmãos que puseram a mão na tecnologia e coloca aí no ar e põe, junta as mensagens, junta aí os vídeos, coloca o som, tira o som e etc. Então, um agradecimento muito especial a esses que fizeram isso. Há outros irmãos que estudaram, levaram mensagens, fizeram a parte do ministério e também do louvor ao Senhor nas ofertas, na ceia, nas orações, os que fizeram os estudos em casa, alguns inclusive fizeram alguns devocionais por a parte. Então, todos fizeram muito ao longo desse ano e meio em que nós estávamos vivendo apenas virtualmente. E perante a vontade de Deus, através da reunião que nós tivemos, vamos começar então, voltar, né, a semana que vem, ou reiniciar, né, um culto presencial. Então não teremos mais essas gravações e seremos então estaremos então juntos ou no prédio da congregação ou através, se você não puder ou não quiser ir, sinta-se à vontade, mas assim, acompanhe online, não vai ser gravado, vai ser feito na hora ali, né? E você participe então dessa maneira, tá? Quanto à gravação, ainda a gente não tem certeza como é que vai funcionar, mas por enquanto vai ser só naquele momento onde a gente vai estar no prédio. Essas advertências, inclusive, né, de você ir ou não ir, de sentir-se à vontade, tudo, assim, tem que ser muito bem ponderado o que você vai tomar de decisão, ou sozinho, ou junto com a sua família, para que você tenha assim a certeza de estar fazendo uma obra para o Senhor, e seja em qualquer situação que for. E não esqueça que nós vamos voltar
a ter um culto presencial, em obediência à própria palavra do Senhor, como está em Hebreus capítulo 10, onde informa que nós precisamos sim participar, né? Não deixe de congregar, né? Ali não especifica exatamente se congregar em determinados locais, mas o congregar significa assim você fazer parte da família, e a família se reúne muitas vezes, e por esse método que a gente tem participado aqui virtualmente, tem sido bem mais difícil a gente acompanhar a família na fé. Então, o presencial é muito importante. Faço votos que você vá, que você participe, com todo o cuidado. É álcool gel, é limpeza, se você quiser um borrifadorzinho de álcool também líquido, leve, papel. Em relação à ceia, se você quiser, leve da sua casa. A oferta, vamos tentar fazê-la virtualmente, mesmo estando lá no prédio. E outros detalhes que vão ser falados, vão ser anunciados naquele momento lá do culto presencial. Mas sempre a decisão que seja assertiva para honra e glória do Senhor, como sempre é o que a gente faz, tá? Não só isso daí, mas eu queria lembrar também para que a gente ore por aqueles que tiveram muitos percalços, né? Tiveram vários tipos de problemas ao longo desse ano e meio, e que o que você puder ajudar, o que você puder fazer para tentar resgatar ali, né, o emocional, principalmente daquela pessoa, ou a parte espiritual dela, né, faça o que você puder, né. Não é uma recomendação de uma ou outra pessoa, é recomendação bíblica. Eu queria fazer uma leitura, inclusive, para que a gente possa entender direitinho, né, o que significa a gente participar da família, né. A última mensagem que eu levei para a congregação foi que precisamos dar suporte, precisamos suportar, como Cristo suportou. Não é aquele suporte de sofrimento, não, é um suporte de força, de esforços, né? E hoje nós vamos dar continuidade nisso. Nós vamos voltar ali para Efésios, no capítulo 4, a gente já tinha lido um trecho, mas nós vamos voltar ali, vamos ler novamente para relembrar algumas coisas, né? Em Efésios capítulo 4, a partir ali do versículo 1, eu vou ler do 1 ao 32, mas vários versículos separadamente, e colocando alguma ênfase no que diz cada um deles. Capítulo 4, versículo 1, diz: Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Você recebeu uma vocação. Quando você se batizou, quando você entendeu quem é Jesus Cristo, quando você compreendeu qual é a boa vontade de Deus na sua vida, o que Deus já preparou para você, então, ali naquele momento você recebeu uma vocação. Essa vocação em relação ao corpo de Cristo, em relação aquilo que você realmente sabe que você pode fazer para a igreja, para aquele grupo de pessoas que se reúne num determinado local, ou para outras congregações que ficam satélites aonde você congrega, ou então, de uma maneira geral, na igreja no mundo, melhor ainda, é para o reino. Sim, a vocação, nós vamos ler algumas delas aqui, olha, veja. Sejam completamente humildes e dóceis. Sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor, suporte, né? Força. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Uma das coisas que você tem recebido, que ali está a vocação de exercer a suportabilidade, a vocação de viver em paz. Isso é vocação.
A gente se esforça para isso, por isso é que é vocação. Continua: há um só corpo, um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados. Nós somos chamados, é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos esses que são do mesmo Espírito, que são do mesmo reino, que são desses que entenderam quem é Jesus, que fazem parte do corpo de Cristo. Não é para todos, não é para as criaturas, e sim para a irmandade, para quem é da família da fé. E sobre todos, por meio de todos e em todos. Eu vou repetir de novo. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. É a tua vocação de filho. Através do sangue de Jesus, nós podemos ter acesso ao Senhor e chamá-lo de Pai. Ele é Pai de todos, aqueles que aceitaram a Jesus Cristo como Senhor. No versículo 7, cada um de nós foi concedida a graça. Olha só, quer dizer, nós temos uma vocação que recebemos, nós suportamos com amor, nós somos chamados e recebemos de graça, foi concedido de graça. Todo esse entendimento é o participar do corpo, é você exatamente exercer cada uma dessa possibilidade, oportunidade e essa vocação que a gente tem, né? Por isso é que foi dito que quando ele subiu triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Cristo deu dons aos homens. Como é que ele fez isso? Está lá no versículo 11. Ele designou uns para apóstolos, outros para pregadores, outros para evangelistas. Se você, às vezes, não se lembra a diferença entre o que é um pregador, o que é um evangelista, o que é um diácono, vamos ler, vamos estudar ali. Nós já fizemos uma vez um estudo em 1º e 2º Timóteo, Tiago, a gente já fez sobre esse assunto, tá? Tito, a fim de preparar os santos para a obra do ministério. Olha que legal. Ele designou alguns para pregadores, evangelistas, cuidadores de rebanho, chamados pastores, professores, mestres, sei lá, com o fim de preparar os santos para a obra no ministério. Qual é a obra do ministério? É aquilo que Deus quer que a gente faça, que é ir de pregar. De que maneira que a gente vai? Conforme a vocação. O que você faz de melhor? Conforme a tua vocação, dentro do reino do Senhor, dentro da igreja, dentro do corpo. E ele continua, né? A fim de preparar todos os santos para a obra no ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade, um só corpo, um só espírito, a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude. Plenitude. Tem que ter suporte para você atingir a plenitude de Cristo. Ele continua aqui no versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo aquilo naquele que é o cabeça. Cristo é o cabeça. Ele é que vai demonstrar através da palavra, através das nossas orações, da conversa que ele tem, das ações que nós fazemos, da fé que temos nele, vai estar demonstrado na igreja. Nós somos testemunhas de Cristo. É na igreja que existe isso. E ainda ele continua, que vivam de uma maneira digna da vocação que receberam. Romanos capítulo 12, a gente também leu nessa última mensagem que foi levada, né? Romanos capítulo 12, diz, a partir do versículo 1, diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. A palavra sacrifício muitas vezes remete a gente a um pensamento errôneo. Não é um sacrifício
Que peso, que coisa dolorosa, um sacrifício, vamos sacrificar alguma coisa. Não, é o tal do esforço. É o viver a vida, é o separar do mundo. Toda vez que a gente se separa, que a gente busca a santidade, é um sacrifício. Esse sacrifício é um sacrifício de vida, de esperança, de crescimento, de edificação. É um crescimento de culto, olha cá, é agradável a Deus e é o culto racional de cada um de nós. Lembra que a gente já fez um estudo sobre que a alma é igual a carne mais o espírito? Então, o espírito é a parte racional. Nós temos que agir com a razão. Um sacrifício, quando a gente fala sacrifício de vida, é o que agrada a Deus, é o que santifica. É exatamente o pensamento. Eu vou fazer isso porque eu faço isso para Deus. Eu exerço essa função, seja ela qual for, de uma maneira que todos percebam que o testemunho de Jesus Cristo está agregado em um só Espírito. Não é o que eu faço isoladamente, ou o que você faz separadamente. Assim, um pode até se sobressair em algum tipo de atividade, porque assim tem uma facilidade um pouco maior, tal, etc. Mas é só isso. Isso, inclusive, não é nem o dom, isso é um talento, é uma coisa nata da pessoa. O dom, efetivamente, é a parte da razão, do espírito, do conhecimento, do entendimento que a gente tem da palavra do Senhor nas nossas vidas como testemunhas de Jesus para agradar a Deus. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, da razão. Então, se você for participar no culto presencial, haja com a razão, pelo Espírito. E não pela emoção. Eu vou lá, vou abraçar todos os meus irmãos, eu estou com saudade. Não, se é por esse motivo, então não vá. Vá pelo Espírito, pela alegria de estar junto com os irmãos, em um só Espírito, um só batismo, um só pensamento, uma só paz. Esse é o motivo da gente se reunir. Se você vai pura e simplesmente pela emoção, a emoção até é legal, porque você vai matar saudades, tudo tal, mas não deve ser esse o seu motivo. O seu motivo é pôr em prática a sua fé pela vocação que foi dada quando você recebeu aquele momento do batismo, aquele momento em que abriu os seus olhos a revelação de que Cristo é o Filho de Deus. É aí onde nós temos que nos ancorar, né? E ele continua aqui: não se amolde ao padrão desse mundo, mas transforme pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós já até brincamos uma vez, falamos sobre God Experience, quando fala em inglês, né? A experiência com Deus. É essa daqui, ó. Experimentar e comprovar, né? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Um só Espírito, um só corpo, onde Cristo é o cabeça. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tem um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhes concedeu. Então nós temos isso, já foi dado. É a nossa vocação. Continuando. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, esses membros não exercem todos a mesma função. Assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. É bíblico. É assim que a gente deve agir na igreja. É assim que a gente deve pensar em participar. Seja ele qual for, qual seja a oportunidade, o momento da sua vida, a gente tem que pegar as oportunidades e fazer com que, e de pregar, fazer com que as pessoas que ainda não têm God Experience, não têm experimentado e comprovado o que é agradável no reino, participem disso.
para que elas recebam também essa vocação de Cristo quando elas entenderem que Cristo é o Filho de Deus. Temos diferentes dons, diz aqui ainda, ó, de acordo com a graça que nos foi dada, tudo dado. Se alguém tem o dom de pregar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, inclusive esse trecho que nós vamos ler agora, eu lembro muito de Mateus, ali no capítulo 5 do Sermão do Monte. Por quê? Porque ele vai narrando algumas etapas assim, e aqui também aqui em Romanos aqui fala exatamente assim nessa sequência. Prestem atenção no que dá. Se o seu dom é servir, sirva. Se o seu dom é pregar, pregue, na proporção da sua fé, do jeito que você aprendeu. Não tem assim, não, eu estudei pouco, não, eu preciso estudar muito mais. Não, você tem que falar de Cristo, sim. Se é dar bom ânimo, então faça isso. Se é contribuir, contribua generosamente. Se é exercer liderança, exerça com zelo. Se exercer liderança é uma coisa que todos nós temos condição de liderar em alguma coisa. Mesmo que seja aquilo que a gente fala, olha, eu vou dar uma opinião. Quando você vai dar uma opinião, você está puxando as pessoas a raciocinarem com você o que você... Então, você lidera um pensamento. Quando você faz isso, você está liderando. Então, por que não fazer isso na igreja? Por que não fazer isso com os irmãos? Por que não ser um diácono? Por que não se candidatar a um presbitério? Vamos pensar nisso na nossa congregação, nós precisamos disso. Esse momento, inclusive, mostra para a gente que isso é necessário. Continuando, se contribuir, contribua generosamente. Se exercer liderança, exerça com zelo. É cuidar do rebanho que não é nosso, é de Cristo, mas nós somos um só corpo e nós damos suporte uns aos outros. Se a mostrar misericórdia, faça com alegria. O amor deve ser sincero. Não considerem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com um amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo. O zelo é servir bem, servir com o intuito de fazer com que aquele a quem você está servindo se alegre com aquilo que você está fazendo. Por isso é que ele fala logo em seguida, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Não é sirvam como ao Senhor, é sirvam ao Senhor em tudo que você fizer. Faça servindo ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Bom, é a Bíblia que diz. Semana que vem a gente se vê, ou presencialmente, ou ali no online, né? Mas de todo jeito, em um só Espírito, uma só fé, um só corpo, cujo cabeça é Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Fiquem com Deus.